sentar, por favor. Gente, a liturgia de hoje tem bastante ensinamento muito importante para o nosso tempo da quaresma, extraordinário, né? A sua importância para esse tempo que a gente está vivendo, onde a gente pede muita graça da conversão, da metanoia, né? Mudança de vida, mudança de atitude, aquilo que o padre disse agora há pouco, mais do que penitências, jejuns e que tirar coisa, né? Do que deixar de comer chocolate, tomar coca ou alguma outra bebida ou alimentação. Mais do que isso, né? Mais do que isso, o convite para uma mudança de vida, de atitude. E aqui, hoje, temos uma receita muito bonita. Mas gostaria de primeiramente lembrar o texto que acabamos de ouvir de Daniel no capítulo 3. O cenário não é nada bom. O cenário é de uma dificuldade muito grande do povo de Deus. Tão grande que muitos já se perderam, muitos já se foram, muitas coisas destruídas, muita tristeza. Restou um pequeno povo, inclusive. E no meio de todo esse cenário, Azarias traz essa oração tão bonita para nós, né? Que linda a oração de Azarias. Em pé começou a rezar, no meio desse cenário triste, que pode representar a nossa história, nosso mundo, nosso país, a nossa vida, tantas situações. No meio de toda essa imagem, aparentemente sem muita esperança, Azarias, ele vê um sinal bonito e passa para nós uma fé extraordinária. Não nos desampares, Senhor, nunca. A coisa está feia, mas não nos desampare, nunca. Nós te pedimos por teu nome, não desfaça a tua aliança conosco. Por mais que a gente tenha pisado na bola, tenha errado, Senhor, mas aqui um reconhecimento da pequenez. Aqui é uma primeira lição muito bonita para o tempo da quaresma e para qualquer momento. Reconhecer-se pequeno, reconhecer os erros cometidos. Estamos reduzidos ao menor de todos os povos, versículo 37. Estamos sem nada, sem chefe, sem profeta. E assim ele vai enumerando uma série de coisas. Mas, aqui entra agora uma coisa que vai nos ajudar no nosso caminho para o céu. Versículo 39 do capítulo 3. Mas, de alma contrita, portanto, contrito, arrependido, mas de alma contrita, em espírito de humildade, sejamos acolhidos. E aqui ele vai dizendo, lembrando os holocaustos e tudo o que aconteceu. Não se sentirá frustrado quem põe em ti sua confiança. Amém? Não sentirá frustrado quem põe a sua confiança em Deus. Repita essa frase, por favor. Não se sentirá frustrado quem põe a sua confiança em Deus. Então, se você está colocando se nós estamos colocando a nossa confiança em Deus, aquilo que o padre e os pregadores sempre dizem, Deus não vai decepcionar a nós. Deus não vai decepcionar você. Amém? Então não se sentirá frustrado quem põe em ti a tua confiança. Agora, olha o versículo 41. Mas, de agora em diante, queremos, aqui manifestação da vontade, desejo de mudar, desejo de ser melhor, propósito de vida que cada um fez aí, está fazendo na quaresma. De todo o coração queremos, olha os verbos, seguir-te, temer-te e buscar a tua face. Depois ele vai terminando, não nos deixeis confundidos, assim por diante. Que essa palavra de Deus hoje, o capítulo 3 da profecia de Daniel, nos ajude no caminho de fé. As próximas lições, para terminar essa nossa terça-feira, lembrando o grande testemunho de Santa Rita de Cássia, principalmente falando de perdão, ela que muito soube perdoar, né? Muito soube perdoar, ela que soube também viver as adversidades, e mesmo quando quis se consagrar, ser consagrada totalmente a Deus. Nós escutamos a história agora há pouco, a dificuldade de entrar no convento, mas que Deus a colocou lá dentro, porque quando Deus quer, ninguém segura, amém? Sim ou não? Quando é da vontade de Deus, quando Deus quer, ninguém
segura, porque repetimos aquela frase que é sempre bom a gente ouvir de novo, porque para Deus nada é impossível. Não é à toa que também ela é invocada, né? Santa Rita aí como santa das causas impossíveis, assim como outros santos são também dessa forma invocados. Enfim, falando de perdão, a pergunta de Pedro hoje é sobre o perdão. E Deus vai mostrar que na hora de perdoar não se faz conta. Já perdoei uma vez, já perdoei 3, não perdoo mais, é a última chance. Deus vai falar que não tem conta, não tem número. Na hora de perdoar não se faz conta. Então, padre, e agora? Eu falei que não vou perdoar mais. Está errado com Deus. Eu já cansei de perdoar. Não tem cansaço na hora do perdão, não pode ter. Palavra de Deus dita. Na hora de perdoar não se faz conta. Não dá para contar nos dedos, 1, 2, nem com os dedos do pé, não. Simplesmente o Senhor vai falar, e Ele aqui não faz nenhuma questão de arrumar justificativa nem desculpa. Ele simplesmente diz: perdoar é sempre. Não tem desculpa para o não perdoar. Não tem justificativa para o não perdoar. Mas não tem para Deus. Mas não tem para Deus. Mas Ele não tem para Deus. Mas olha, não tem para Deus. Não tem. Não tem justificativa para o não perdoar. Simples. Amém? Então não preciso nem continuar. Não tem justificativa. Mas padre, o senhor não sabe. Não quero nem saber. Não preciso nem saber. Que fez o que não fez. Na hora de perdoar, não tem conta que se faz. Palavra de Deus para aqueles que querem ir para o céu é essa: se você quer entrar no meu reino, no reino de Deus, o perdão deve acontecer sempre. E eu termino dizendo um ensinamento que nós, padres, e muitos já ouviram, talvez até de outros pregadores, que perdão é um ato de decisão. O que é perdão? É um ato de decisão. Então, eu tomo a decisão e perdoo, né? É um ato de decisão, né? Perdoar é um ato de decisão. Então eu devo, passa pela minha cabeça primeiramente, vamos dizer assim, eu decido perdoar. Mas, por mais que comece na cabeça, tem que terminar no coração. Amém? Não dá para ficar só na cabeça, porque senão a libertação não é completa em você. Se ficar só na cabeça, aconteceu de alguma forma o perdão, mas a libertação não aconteceu dentro de nós. Se você deixar ficar o perdão só a nível racional e não deixar que desça para o coração, seremos eternos prisioneiros deste sentimento. E poderemos a qualquer momento, tentado pelo diabo, trazer tudo de volta. Aquilo que às vezes acontece, né? Diz que perdoou, mas qualquer coisinha vai lá e revira o lixo. A história, né, do acontecido, e traz à tona tudo de novo e ainda joga na cara do outro. Por quê? No momento tomou a decisão, perdoou, mas não deixou que chegasse no coração. Por que o padre está dizendo isso? Porque hoje o Evangelho terminou dessa forma, nos ensinando. É preciso perdoar de coração. Eu tomo a decisão de perdoar, mas o perdão tem que chegar aqui para que eu seja livre. Os santos, Santa Rita e outros tantos santos, foram pessoas livres, porque aprenderam aquilo que o Evangelho ensinou. Diante dos diversos ataques e maldade que lhe fizeram, eles perdoaram racionalmente e perdoaram também de coração. Não se prenderam mais àquilo. Perdoou é que nem o padre faz, né? E às vezes muitos têm dúvida, né? Eu te absolvo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. 1 mês depois, 2 meses depois, chega o penitente, o padre: padre, eu já confessei isso,
com outro padre, mas eu quero confessar de novo. Ou seja, não acolheu o perdão, não acreditou no perdão. Um ano depois, né, padre, eu já confessei isso, mas eu não tenho certeza, fica na dúvida, né? Eu termino ainda, além dessa coisa que é muito importante, né, para a gente saber que quando Deus perdoa, Ele não fica revirando o nosso passado, Ele esquece águas passadas e deixa a vida correr, siga em frente agora. Eu termino ainda com uma outra coisa muito bonita, né, para a nossa experiência de fé, né, sobre essa questão do perdão, sobre essa libertação que deve acontecer dentro de nós, de fazer essa experiência do perdão de Deus de fato, né? Deixar-se perdoar pelo Senhor, isso é muito importante, tá bom? Amém? Deixar-se perdoar pelo Senhor. Então, antes da gente escutar o comentário do ofertório, fecha os teus olhos só um pouquinho, por favor. Só um pouquinho. Pensa aí nessa questão do perdão. Se tem alguém para perdoar ou não. Se está com dificuldade de perdoar, perdoa. Padre, eu não tenho escolha? Não. Padre, mas não. Você não tem escolha se você quer ir para o céu. Só se você não quiser ir para o céu. Daí você escolhe outro caminho. Agora, se você quer ir para o céu, não tem escolha. O perdão deve acontecer. Amém? O perdão deve acontecer. É claro que disso a gente poderia entrar em outras formas de conversa, de encaminhamento sobre esse pós-perdão, mas que o padre não vai entrar agora, mas que numa direção espiritual, numa outra oportunidade, vocês podem estar sendo ajudados, né, neste campo. Mas o primeiro momento é esse que Deus pede para mim hoje, nesse dia 22, lembrando esse grande testemunho de Santa Rita de Cássia. Eu preciso perdoar, fazer a experiência do perdão de Deus e saber que o perdão, ele deve ser dado sempre. Imagine só se Deus, quando a gente chegasse perto do padre, ou Deus falasse para nós: ei, já te perdoei já umas 30 vezes, né? Imagina se Deus falasse para o padre, né? Ó, aquele lá, nem atende ele. Ó, aquele lá já se confessou um monte de vezes e eu já perdoei ele. Ele acabou caindo no pecado de novo, inclusive. Imagine se Deus classificasse assim, né? Ó, o padre chegasse na fila, assim, nós estamos agora no mutirão, né, de confissão. O padre chegasse, ó, esses um aqui, Deus está falando que ele já perdoou um monte de vezes. Então quem já confessou muitas de vezes, inclusive o mesmo pecado, vai embora para casa que não tem mais perdão não, hein? Está no inferno já, né? Imagine se Deus não nos perdoasse sempre. Misericórdia, né? Dá até um suador, não dá? Deus não faz isso conosco, para que a gente aprenda a perdoar também o próximo, conforme a gente escutou aqui no Evangelho. Tenha bondade, irmã.